Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje mais uma vez aqui para falar sobre a mentoria do jogo da vida. É importante a gente sempre pensar em transbordar sempre. O que é transbordar? Passar conhecimento, passar informações. Ter a mentalidade disruptiva. Mentalidade disruptiva é quando você consegue sempre melhorar algo que já é feito. Sempre tentar fazer mais rápido aquilo com um método mais adequado para aquela atividade ser feita com excelência. Isso faz com que a gente tenha o que? A transformação da nossa mente. Construir nos nossos filhos, nos nossos amigos, né? A mentalidade disruptiva é fundamental. O que é importante, né, quando a gente fala de disrupção, de transformação? É importante a gente entender o poder que tem a decisão que a gente toma em nossas vidas. Quando você recebe algo negativo, isso vem o quê? Para nos ensinar. Quando acontece algo negativo com a gente, é muito ruim. Porém, a gente tem que tentar pegar a energia, aquela energia negativa, e transformar em energia positiva. Foque em algo que você é bom, sempre, né? Que você vai começar a ter resultados em cima disso. Então é importante a gente sempre entender que para qualquer coisa que acontece de forma negativa, isso pode servir para nos transformar em pessoas melhores, em pessoas mais sábias. Aprender com os erros do passado é fundamental. A gente não pode ficar, né, presos nesses erros do passado. Então, tenha a lógica de vencer aguçada em sua mente. Pense sempre que vai dar certo. Sempre em vencer. Sempre com pensamentos positivos em todas as suas ações. Quando você não tem um pensamento positivo nas suas ações, você já sai derrotado para iniciar qualquer atividade. Então, quando a gente conecta com novas pessoas, com pessoas diferentes, com pessoas que têm características diferentes das nossas, que têm informações diferentes, que têm melhores conhecimentos que os nossos em determinadas áreas, é o que? É o poder do network. Isso é fundamental. O network é muito importante. É conectar com pessoas diferentes, conectar com pessoas que são superiores em você a algum assunto. Então, o diploma, ele não garante o sucesso. Não adianta nada a formação. Isso não é garantia de sucesso. A gente vê muitas pessoas aí que são formadas e não têm sucesso na vida. Então, o diploma não é garantia de sucesso. Então, o poder de decisão faz toda a diferença. As decisões que nós tomamos que vão fazer a diferença na nossa vida. Bem como as pessoas que a gente conecta. Essas pessoas que a gente conecta é muito importante. 85% dos resultados que você não tem corresponde às pessoas que você ainda não se conectou. Então, o porquê tem que ser para mim, não para Deus. Então, quando a gente fica, por que aconteceu isso? A gente tem que perguntar para nós mesmos, tentar extrair dentro da gente o que aconteceu, o que deu errado, aquele projeto, aquela atividade. Deus não quer que a gente se vitimize o tempo todo. Muitas vezes a gente fica como vítima, como se não tivéssemos culpa do que aconteceu. Nós somos responsáveis por nossas decisões e os resultados da nossa vida também, nós somos os responsáveis. Então, Deus quer que você ache depois das conexões que você tem com Ele. Ele quer que você encontre o problema depois que você tem conexões com Ele. Conectar com Deus todos os dias, pela manhã, é fundamental para a gente conseguir avançar, a gente conseguir ter mais sabedoria. Então é importante a gente sempre perguntar para Deus, para que eu estou passando por isso? Né? Pergunta para Ele. Isso Ele vai conseguir te ajudar. Não o porquê. O porquê é para a gente, que nós somos os responsáveis por nossas ações. Então o tempo do processo nunca vai ser maior que o tempo do propósito. Por mais que você esteja passando por situações ali de dor, né, esse tempo aí de processo, ele nunca vai ser maior que o propósito. Quando você está passando por essas provações, que você está batalhando, que você está lutando, está conseguindo, né, todos os dias ter força para estar fazendo o que tem que ser feito, com certeza vai vir um propósito maior, né? Quanto maior o sofrimento, maior vai ser a glória. Então, é importante a gente pensar que a gente tem que transformar o limão em uma limonada. Então, quando a gente fala da fragilidade, né, às vezes que a gente tem na vida, é importante a gente tentar ser o quê? Tentar não, tem que ser antifrágil. A antifragilidade vai fazer você avançar de forma exponencial. Então, nós não podemos ser frágeis, vítimas. Temos que ser o quê? Autor das nossas próprias vidas. Não se vitimize. Tá? Tenha o poder de decisão. Faça o que tem que ser feito. Criança faz o que tem vontade de fazer. Adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Então tem coisas que você vai fazer que não gosta, mas é necessário.
Acordar cedo, por exemplo, tomar um banho na água natural, por exemplo, fazer uma atividade física. Isso são coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer, né? Ninguém te tira de você o quê? O seu conhecimento. Por isso que para a gente ter conhecimento, a gente tem que passar por provas, a gente tem que batalhar, não adianta. A gente tem que parar de se vitimizar, fazer o que tem que ser feito. Isso é fundamental. Todo mundo que é bem sucedido tem bons hábitos. Uma pessoa, quando ela tem bons resultados, você pode tentar verificar quais são os hábitos dessa pessoa. O que essa pessoa faz? É uma pessoa que vai acordar cedo, é uma pessoa que vai ter hábitos saudáveis, é uma pessoa que vai cuidar da família. Então, hábitos, métodos, né? Ela vai ter uma metodologia de fazer as coisas. Ela vai ter uma rotina, tem que ter a rotina. Rotina para bons hábitos, né? Entender o que? O poder das palavras também. As palavras, elas têm poder, né? Os nossos pensamentos, eles geram o quê? Sentimentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é controlar os nossos pensamentos. O nosso cérebro tem que pedir autorização para aquilo que ele vai pensar. A gente não pode deixar o cérebro de forma aleatória. Ele tem que estar de forma o quê? Intencional. Então, os nossos pensamentos vão gerar sentimentos. E os nossos sentimentos, eles geram o quê? Ações. E as nossas ações geram resultados. Então, se eu tiver pensamentos ruins, pensamentos negativos, eu vou ter sentimentos negativos, ações negativas e os meus resultados também serão negativos. Então, tudo começa aqui, ó, na força do pensamento. Então, sempre pensa coisas positivas daquilo que você quer, dos objetivos que você tem na sua vida e coloque em ação. Aquilo vai te gerar um sentimento que vai te transformar, a agir de forma positiva. E os seus resultados não tem como ser negativos, vão ser positivos também. Então você não consegue resultados positivos pensando e falando de forma negativa. Isso é óbvio, só que a gente faz isso o quê? No piloto automático. A gente deixa o nosso cérebro de forma aleatória. A gente não pode deixar o nosso cérebro de forma aleatória. Ele tem que estar 100% intencional. Ele tem que estar no presente. Então tudo começa nos nossos pensamentos. Controle sua mente ou ela vai te controlar. Ou você vai ficar no piloto automático. Não declare palavras negativas, tá? A lei da atração, né? Tudo que você emana para o mundo volta para você. Tudo no universo. Então sempre pense coisas boas das pessoas, quem está ao seu redor. Pense sempre com um olhar positivo. O pensamento negativo não vai fazer você ter resultados positivos. Não tem como. A fé não pode ser rasa. A fé tem que ser profunda. Fé é você acreditar naquilo que você não enxerga. Ou seja, está na nossa mente. Não é importante a gente também não pensar só em ter fé. A fé está na nossa mente, a nossa imaginação, os nossos pensamentos, ela está lá dentro. Porém, se a gente não tiver uma ação em cima desses pensamentos, nada vai acontecer. O propósito não é nosso, e sim de Deus. Então, a fé não pode ser abalada, jamais podemos deixar de ter fé. Tenha conexões certas, faça network com pessoas que vão fazer você ficar de forma positiva, que vai você ficar com astral elevado. Né? Pessoas têm o poder de te puxar para baixo. Pessoas que você conecta pode fazer total diferença. Valoriza quem fala o que você precisa ouvir. Fuja de bajuladores. Isso é muito importante. Pessoas, né, que te querem te levar à ruína vão te elogiar até nas cagadas que você faz. Você está fazendo algo errado, a pessoa vai continuar te elogiando, vai falar que você está fazendo certo. E na verdade, você tem que ter pessoas do seu lado que te ajude, né, a consertar aquilo que tem que ser consertado. Então ande com pessoas bem-sucedidas. Pare de querer curar pessoas tóxicas. A gente não consegue fazer isso. Se a pessoa te procurou para buscar ajuda, você pode ajudar. Você pode transbordar na vida dessas pessoas sem problema nenhum. Mas não adianta você querer interferir. Cuide da sua vida. Pare de focar nas pessoas que não gostem do seu trabalho. Foque em quem gosta do seu trabalho. Pessoas que te criticam, que o tempo todo falam mal de você, não preocupe com essas pessoas. Foque nas pessoas que querem te ouvir, foque nas pessoas que gostam do seu trabalho. Então, tudo é possível se a gente acreditar, né, e fazer por onde? O valor está no quê? No processo. O processo, o método que a gente faz. O princípio da honra, criar regra e não quebrar. Honrar aquilo que você, né, tem em mente, aquilo que você promete. Né? Caráter é justamente aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é fundamental. Porque a gente, quando faz as coisas diferentes, longe das pessoas, a gente está manipulando o nosso cérebro.
E isso faz a gente sentir mal, né? Então é importante você sempre fazer as coisas certas, independente se tiver gente olhando ou não. Faça as escolhas certas e corrija com rapidez as escolhas erradas. Isso é fundamental. Quando tudo está bem, é hora de mudar. Quando você começa um projeto, quando você tem uma empresa, algo que você faz, está dando certo, está tudo alinhado, está na hora de você mudar, procurar fazer outra coisa, deixar aquilo para alguém tomar conta, porque já está dando certo. Se inspire em histórias de sucesso, né? Mas lembre-se de valorizar a sua própria história. A sua própria história. Você tem que ser o quê? Um storyteller, um contador de história. Conte a sua história para as pessoas. Fala como foi sua vida até você chegar onde você está. Isso é importante, porque as pessoas vão te valorizar mais quando você faz isso, tá? Então é importante a gente entender que nada é impossível naquele que crê, tá? Nunca foi sorte, sempre foi Jesus, é sempre. Quanto mais eu pratico, com mais sorte eu fico. Isso é importante, a teoria, a prática, a constância. É importante ser otimista para iniciar qualquer solução de problemas. Se você não tiver otimismo, você já começa derrotado. Tenha sempre Deus em mente na hora de fazer tudo. Sempre coloca Deus na frente. O bem mais precioso é o quê? A família. Isso é fundamental. O seu maior patrimônio é sua família. Ela tem que ser prioridade sempre, ok? Espero que tenha gostado aí. Um forte abraço.